Quando eu pus o anúncio no grupo do Facebook, isto agora são modernices, quem não tem, olha, não posso fazer nada, mas quem tem, eu pus só que o tema que nós vamos hoje falar é um tema difícil de ouvir e difícil de falar. É um tema muito pouco popular e se fosse feito um inquérito às mulheres qual é o tema que menos gostariam de ouvir, era este, de certeza, o resultado. É um tema muito poucas vezes bem explicado, bem falado e raramente, e digo isto com toda a convicção, bem exemplificado. Porque às vezes nós seguimos o exemplo, podemos seguir. Mas como ele não é bem falado, ele é pouco explicado e muito mal exemplificado, faz com que nós mulheres detestemos este tema, não gostemos. E se suavizamos e dizemos, não vejo mal nenhum, porque a gente não está a dobrar como devia ser. Não sei se vocês já estão a suspeitar qual é o tema, mas o tema... Olha, a André tem uma sugestão, qual é? Submissão. Ah, mãe! Portanto, pela descrição, vocês foram lá. Esta parte, nós, na nossa Bíblia, pensamos nos que é que Deus pôs aquilo ali, as mulheres têm que se sujeitar, as mulheres têm que se submeter. Parece um termo humilhante e degradante. Parece algo que nos tira valor e prestígio. É isso que o mundo ensina. E eu estou a ler agora um livro que é sobre o feminismo, contra, obviamente, e mostra como essas ideias estão tão enraizadas na sociedade de que as mulheres eram umas escravas e então, portanto, agora têm que ser liberadas. As mulheres estavam a ser escravas e as mulheres foram oprimidas e as mulheres foram desgastadas e quebradas durante muitos séculos, erradamente, irmãos. A Bíblia nunca foi a favor disso e os homens que o faziam não era com a avaliação de Deus, nem com a aprovação de Deus. Mas isso não desculpa agora o que se faz, que é a libertinagem total e as mulheres a querem estar no topo quando não é essa a posição que Deus lhes deu. E aqui na igreja, às vezes é difícil falar de sujeição, porque nós trazemos esta formatação do mundo e perceber o que é isto custa-nos, não nos parece correto. Não vemos assim tão bons exemplos que me digam, não, realmente a sujeição é melhor. Então é porque ela não é assim tão importante, mas ela é importante, ela é fonte de alegria, ela é fonte de harmonia, ela é fonte de contentamento. E ela aplica-se em várias áreas da vida, como nós vamos ver, não é só na questão do casamento, ainda que o casamento seja a que nós vamos sublinhar mais hoje, mas a submissão é muito, muito importante. Porém, antes de nós irmos ao tema, mergulharmos nele, quero-vos falar de um perigo muito evidente e muito vívido em nós, que é uma questão de nós, um bocado como eu estava há pouco a orar, de sermos ouvintes e não praticantes. E eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. O capítulo é o 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 6. O que eu hoje tenho-vos proposto, irmãs, e em oração, ao longo destes semanas, tem sido, o Senhor abre os olhos de todas as mulheres que estão aqui. Então, aqui há algumas que não é hábito estar, e eu dou graças a Deus por cada uma de vocês está aqui. Porque vocês estão aqui, tenham bem a noção que Deus hoje tem uma lição para vos dar, como vocês nunca ouviram antes. E não é porque sou eu a falar, é porque Deus vai falar. Eu tenho a certeza que Deus vai falar. E a minha certeza é tão grande que eu quero desbloquear tudo o que esteja à frente para a palavra entrar como deve ser. E uma das coisas que se mete à frente é o que acontece aqui na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3. Vocês começam a ler o capítulo 3 e falam nos últimos dias. E descreve a sociedade de hoje. Descreve a sociedade de hoje. Só coisas más, só coisas terríveis. Amantes de si mesmos, ingratos, desobedientes aos pais e às mães. Bem, a lista é assim uma coisa infendável. E nós pensamos assim, bem, estas pessoas são pessoas terríveis. Ele está a falar aqui de pessoas que se dizem crentes, porque depois chega aqui no versículo 5, tendo aparência de piedade, eles parecem pessoas pias. Sabem o que é uma pessoa pia? Uma pessoa justa, uma pessoa correta. Por dentro estão aquele túmulo cheio de ossos podres e de pó, mas por fora são umas coisas muito bonitas. Aparentam piedade, mas como a palavra penetra em todos os lados, mas negando a eficácia dela. Não vivem esta piedade. Aparentam, mas não vivem.
E a lição que eu queria que nós tirássemos daqui não é destes homens ou destas pessoas, mas é o que vem a seguir, porque vem a falar de mulheres. E nós, mulheres, somos muito propensas a este erro que estas fizeram. E era isso que eu quero desbloquear, irmãs, para vocês perceberem uma vez por todas o que é submissão. Porque depois diz assim, versículo 6, porque deste número, destes homens, que parecem piedosos, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A versão em inglês diz porque deste número são os que se rastejam para dentro das casas. Parece mesmo um governo, não é? Parece assim uma cobra, aqui uma imagem do diabo. Rastejam dentro das casas destas mulheres, rastejam, mas a porta estava aberta. Não é saltam, não saltam o muro e roubam a porta. Eles entram porque elas as convidam, porque elas são nécias, porque elas são tolas, porque elas são, uma palavra forte, burras. Gostava de dizer que eu nunca sou burra, mas eu às vezes também sou. Mas elas, estas aqui, são burras. Naquele tempo não se usava este termo, senão o apóstolo Paulo tinha posto aqui. Mas outras versões falam de tolas, de fracas, de cabeças no ar, cabeças vazias. Eu não sei, mas eu não gostava de ser descrita assim. Eu prezo muito que seja uma mulher minimamente inteligente ou capaz. Mas estas não o são. E estas a gente já vai perceber que se calhar não estamos tão longe delas quanto isto. Vou-vos mostrar aqui só outra versão deste versículo. Diz assim. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, subcarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É o versículo 7 que eu quero frisar. Elas estão sempre a aprender, mas jamais alcançam o conhecimento da verdade. Mas nós temos muitas qualidades e capacidades. Aquele primeiro vídeo que nós vimos mostra exatamente. E uma mulher tem tanto potencial, tem tanto poder de influência, que a nossa influência passa gerações. Nós partimos e a nossa influência fica. É este o poder de uma mulher. Quantas pessoas não falam, ai, a minha avó, ai, a minha mãe, e falam, essa pessoa já não existe, já não está cá neste mundo, mas a influência, o legado ficou. Este é o poder de uma mulher. E o diabo sabe tão bem que se nos fragilizar e nos deixar superficiais, sem raízes, vem um vento e a gente vira, vem outro vento e a gente vira. Não temos raízes, não temos consistência. Então ele ataca forte e feio nas mulheres. Desde há muito que ele ataca forte e feio nas mulheres. E nós temos uma qualidade excepcional, típica, feminina, que os homens não têm, e já devem estar todas a pensar, que é sermos multifacetadas. Conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo, certo? Conseguimos estar a gerir e a fazer e a pensar, e isso aqui, falamos ao telefone e estamos a falar outra coisa. Está tudo aqui esquematizado e depois eles não apanham tarde e depois é confuso. Eles não apanham tarde porque não é culpa deles. Deus não os fez para apanhar tarde. Mas nós achamos que só porque nós apanhamos tudo, os outros têm que apanhar tudo. Isto é uma qualidade excepcional, feita por Deus, sublinho aqui, não são vocês que são muito especiais, é feita por Deus, para vos ajudar a gerir um lar, a gerir uma família. Ora, imaginem se a mulher estava com o bebê ao colo, então querida, não fizeste jantar? Não, eu queria dormir, não queria fazer nada. O marido chegava do trabalho e então, ele não me deixou. Tem que ser hábil, capaz, fazer as coisas, muitas coisas e várias coisas. Ora, se isso é uma qualidade, é também um dos nossos piores defeitos. Para já porque temos a mania que somos melhores do que eles. E nós não somos. E segundo, faz-nos não fazer as coisas sempre bem. Porque fazer muitas coisas não quer dizer que se falas bem. Eu faço isto, arrumo, mas faço isto. Mas será que aquilo ficou bem feito? E aquilo ficou bem feito? Ficou bem feito o melhor que podíamos fazer? O melhor que nós sabemos fazer? Se calhar não. Ficou feito, mas não ficou bem feito. Ou então nós não aproveitamos o melhor de cada oportunidade. É-nos dada uma oportunidade à frente, temos uma pessoa à frente, mas nós já estamos a pensar que temos que fazer aquilo. Nós não aproveitamos ao máximo. Enquanto os homens, como só fazem uma coisa de cada vez, aproveitam mais. Fazem melhor as coisas. Só fazem aquilo. E não têm que estar a pensar em mais nada. Estão concentrados. O poder de concentração é diferente. E às vezes nós não percebemos as coisas simples. Porque estamos sempre... Então, estão a ver como uma qualidade pode se tornar um defeito. E este defeito o diabo agarra. E isto é estas mulheres. Estão sempre a aprender. Estas mulheres vão a todos os cultos na igreja. Estas mulheres vão a todos os
cultos de mulheres. Todos. Não faltam um. Estas mulheres têm livros em casa para ler espirituais. Estas mulheres sabem o último pregador, sabem aquele último tema, sabem aquele congresso, sabem aquela conferência, sabem tudo. São mais espirituais que eu e tu. Pomos-nos no canto. Estas mulheres sabem. Ou melhor, estas mulheres querem saber, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não é o que diz aqui. Nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Andam sempre à procura, mas nunca encontram a verdade. E a verdade é que nos liberta, irmãos. O que é que o Senhor lhes diz? A verdade vos libertará. Eu sou liberta dos meus pecados e dos meus julgos e das minhas deformações graças à verdade. À verdade que está aqui. Se eu não a vivo, se eu não me aproprio dela, entrar sem saia 200. Não faz nada, não produz nada. Sabem o que é que isso é parecido? Uma lição de saúde. Temos aqui uma enfermeira, tem que ter cuidado. É uma pessoa diabética. Sabem o que é um diabético? Um diabético é alguém, um diabético dependente de insulina, porque há graus de diabetes. Um diabético, e temos aqui uma irmã que tem um esposo que percebe de diabetes melhor que eu. O diabetes uma pessoa diabética o corpo não produz uma hormona chamada insulina, a pessoa ingere comida normal, não é? E a comida normalmente tem que ter açúcar, tem que ter força e energia para as células. A pessoa come, mas como não tem a insulina que pega nessa energia e leva para dentro das células, o açúcar anda-se no sangue. E passeia por todos os lados. O pâncreas para. Exatamente, o pâncreas é que produz a insulina. Então a pessoa come e aquilo não faz nada, rigorosamente nada. E o organismo, como tem os níveis de açúcar muito altos no sangue, induz, tens que beber mais, tens que beber mais. E a pessoa bebe para tentar diluir e para expelir pela urina o açúcar, mas não é suficiente. E pior do que não é suficiente, as células não estão a ter a energia que precisavam. Então as pessoas têm sempre muita fome, porque têm que comer mais para ter energia. O que é que o cérebro faz? Tens que comer mais porque as minhas células não têm energia, mas a comida não chega lá. E tens que beber mais porque eu tenho que diluir aquele açúcar que eu tenho no sangue para sair pela urina. Mas não resolve, E é isso que é um problema do diabético. Se o diabético não é aconselhado, se não é tratado, fica com lesões irreversíveis nos órgãos e mata. O diabetes mata. E há pessoas que são diabéticas espirituais. Anos e anos a ouvir a palavra de Deus, anos e anos a vir aos cultos, anos e anos a vir aqui à igreja, aqui ou outro sítio qualquer. Recebem. Aquilo está em circulação na alma, mas sai. Não entra, não faz transformação. Não abre aquelas portas que estão trancadas a 7 chaves com os nossos segredos e com as nossas coisas que temos do passado. Temos que abrir e libertar-nos disso. Percebem? A verdade não produz nada. E há pessoas que estão em coma diabética há anos e parecem super espirituais. E depois dizem assim, eu tenho sempre vontade de ouvir a palavra do Senhor. Até parecem que são espirituais. É a mesma coisa que um diabético está a dizer, eu tenho sempre sede, tenho sempre fome. Mas isso não é bom. O que é bom é tu comeres, saciares e o alimento produzir alguma coisa em ti. O que é bom é ouvir a palavra de Deus, Senhor, pecadora que eu sou. O que é bom é eu dizer assim, Senhor, a tua palavra é perfeita, tu come. Isso é que é bom, não é? É tão bom. Entrar sem saia 200, que é isso? Que é isso? E se eu vos posso começar aqui a falar já da submissão, irmãs, provavelmente ia haver resistências nesta parte. Vocês já ouviram sobre a submissão N vezes. Já falámos aqui, certeza que vocês já leram, certeza que já ouviram pregações, certeza que, sei lá, que já conversaram umas com as outras sobre isso. Mas o que eu quero que desta vez faça total diferença é ter a noção de que a verdade liberta. E a verdade de Deus é a submissão. E se eu agarrar essa verdade e a usar na minha vida, eu vou ser liberta do que me está a atrofiar e eu vou ter uma vida verdadeira e plena. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Não sejamos estas mulheres, por favor, que estão sempre a aprender e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não sejamos. E agora? Então vamos ao tema da submissão. Então, tenho aqui uma frase. Devemos ser mulheres de verdade, mulheres de verdade e mulheres com verdade. E mulheres com verdade é aquelas que vivem aquilo que aprendem. Há muitas coisas que eu não percebo na Bíblia, mas eu não tenho problema nenhum em saber que não percebo. Em saber que não sei essas coisas. Eu tenho problema em aquilo que eu já sei e que eu tenho que viver. Porque o que a Bíblia nos fala em Tiago, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também, quê? Praticantes. Praticantes. Porque isso de ouvir só quer dizer que a gente não tem cera nos ouvidos. E por isso é que ouvimos. Então, vamos abrir a nossa passagem de Tito. Tito 2, temos estado a estudar devagarinho, já está quase a chegar ao fim.
está perto de Timóteo, só tenho que andar com uma cartinha para a frente. Logo a seguir, Tito capítulo 2, tá? Então uma de vocês fica de pé, diga em alto e bom som, leiam o versículo 5, se acha. Serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ok, então na lista de, obrigado, Cláudia, na lista de requisitos que Deus dá a nós mulheres mais novas, esta versão que eu vos vou ler diz assim: as mulheres mais jovens a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esta diz blasfemada. Outras versões dizem desacreditada. Eu, quando sou insubmissa, eu estou a tornar a palavra de Deus pouco credível. Eu estou a fazer com que os outros digam, se calhar, a Bíblia não está assim tão certa. Porque aquela pessoa parece uma pessoa que está feliz e que está bem e ela não é nada submissa ao marido. Percebem? Estou a questionar a palavra de Deus quando eu não sou submissa. Isso é uma grande vergonha. Temos estado a estudar todos os requisitos. O mês passado estivemos a falar sobre a bondade. Lembram-se que a nossa versão aqui não fala muito. Esta aqui falaria de ser um bom coração. E agora o requisito a seguir é a submissão aos maridos. Porém, antes de nós aprofundarmos o que é mesmo a sujeição aos maridos, eu queria vos escrever aqui num esquema, mais ou menos. Vou ver se consigo escrever assim várias vezes, porque é baseado na passagem de Efésios. Se vocês quiserem abrir, por favor. São vários versículos, nós não os vamos ler todos. Fica trabalho de casa, Efésios, desde do capítulo 5, versículo 21. É aquela célebre passagem que fala do casamento. Começa no 21, porque o 21 fala da sujeição a todos. E depois vai até ao 6, 9. Porque isto fala de 3 relacionamentos importantes. É o casamento, é a questão dos filhos e dos pais e a questão dos trabalhadores e patrões. Portanto, fica em trabalho de casa. Está bem? Lerem Efésios 5, do versículo 21 até ao 6, versículo 9. Ok? Porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Seria bom vocês conhecerem já essa passagem, mas senão também vão certamente perceber o que eu vou aqui escrever. Olha, eu escrevo aqui. Ok, tá? Quer PC? Três verdades. Estão interligadas nesta passagem. É isto que fala-nos aqui Efésios 6. 5 e 6. Então, a verdade geral. A verdade geral é aquilo que se aplica a todos. Independente de homem, mulher, de idade, de status social, faixa etária. Isto é geral para todos, é algo que Deus quer de todos. É por isso que o versículo começa no 21, sujeitar-se uns aos outros de Deus. À frente ele logo diz assim, mulheres, sujeitar-vos aos outros. Mas antes, já estava por ali um nível, sujeitais uns aos outros. Toda a gente, homens e mulheres, haver uma sujeição, haver uma humildade, haver uma postura
correta. Este é o geral. Há privilégios, há responsabilidades que Deus tem para todos. Depois há a verdade específica, que são coisas que se aplicam ao papel que Deus escolheu para cada uma de nós e ao qual nós estamos a viver neste momento. E depois há a verdade ajustável, que são épocas e fases da nossa vida que mudam e há um ajuste ao qual é o papel e qual é a função que nós devemos desempenhar. Isto é a base, é comum para todos, e depois isto é edificado sobre isto e isto é ajustável sobre isto. Está bem? Agora vamos especificar. Verdade geral. Deus chama-nos a todos, homens e mulheres, como eu já disse há pouco, novos, velhos, ricos, pobres, a sermos humildes, a sermos generosos, a sermos bondosos, a termos respeito uns pelos outros. Como eu disse há pouco, quando no passado, e infelizmente ainda nos dias de hoje, há homens abusivos e há homens que extrapolam o que Deus lhes deu como autoridade, dominam e quebram e humilham mulheres, isso está errado. E mais ainda, quando isso se faz no nome de Deus, em nome de Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Está errado. Todos nós somos chamados a respeitarmos uns aos outros, a sermos bondosos, generosos uns com os outros. Quando há um problema entre duas pessoas, porque ele fez-me aquilo, porque ele ofendeu-me, ou porque ela fez-me aquilo, a base que nós temos que ter é esta. Eu tenho que tratar esta pessoa com respeito, com generosidade, com bondade, com consideração. É comum a todos. É um requisito que Deus quer de todos. Não é opcional, não tem a ver com o que a outra pessoa faça ou não faça. Deus espera de mim que eu faça isso. Isso não tem a ver com inteligência, isso não tem a ver com poder, isso não tem a ver com competências, com cursos. Ninguém fica descartado desta verdade geral. Todos estão no mesmo nível. Não há superioridades nem inferioridades e não há, palavra em inglês, double standard, não há dois pesos. Se calhar a expressão mais bíblica correta é essa, não haver dois pesos, porque em Provérbios fala que não deve haver dois pesos, para enganar as pessoas. Não há dois pesos, é o mesmo peso para todos. Isso enquadra maridos e mulheres, isso enquadra, por exemplo, pais e filhos. É muito errado e um filho não deve responder ao pai quando o pai olha, a conversa acabou. Porque você respondeu. E nós, filhos, temos sempre a tendência de o fazer, não é? Temos o último a dizer, como é que seja uma coisa parva que se diga, mas eu não sei uma palavra. O filho não deve responder aos pais quando o pai acabou a conversa. Um pai não deve gritar com os filhos. Porquê é que a gente tem que gritar? A menos que o filho seja surdo e ele esteja muito longe. Se o filho está perto, eu não tenho que gritar com ele. O tom é este. Significa controle. Eu estou sob controle, tu não me estás a tirar das estribeiras. Eu estou a falar contigo, mas a minha cabecinha e o meu coração está no sítio certo. Tu não fazes isto e ponto. Então, se nós não podemos exigir das crianças uma coisa que nós próprios fazemos, não é? Às vezes, essa questão de ser respondão é ser rebelde. E nós depois estamos a ser também, de uma maneira fora de controle. Isso não há duas medidas. Da mesma maneira que uma mulher, em relação ao seu marido, não deve ser astuta. Vou fazer isto, depois ele faz-me aquilo, e depois... Porque a gente às vezes sabes como é que irá dar a volta, não é? A gente sabe que se fizer isto, eles depois vão fazer assim, e depois já estamos a ver o plano todo. Isso é astúcia, e diga-se de passagem que a astúcia não é uma qualidade de uma mulher virtuosa, é uma qualidade do diabo. Porque quando fala em Efésios 6, astutas ciladas do diabo. Astúcia quer dizer engano. Levar as pessoas a fazer alguma coisa que nós queremos. Portanto, astúcia, irmãs, se chamarem astuta, estás a chamar o quê? Eu não quero ser chamada de astuta. Inteligente ou alguma coisa por aí, mas astuta não. Mas se a mulher é astuta e é manipuladora, está errado. Da mesma maneira que o homem for implicativo e dominador. Não tem que haver dois pesos aqui. Está errado para ambos os sexos, isso não se faz, e isso, na verdade geral, está errado aos olhos de Deus. Não é esse o comportamento, não é essa a maneira de agir. Todos nós, e é isso que Efésios mostra aqui, homens e mulheres, temos papéis ou temos traços na nossa identidade que são comuns. Por exemplo, nós como igreja, corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo. Um homem é noiva. Pode parecer um contrassenso, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Um homem é noiva de Cristo. Parece que não é um papel para ele, mas é. E da mesma maneira, já vocês já não perceber aqui como ele domina no lar, mas tem que ser sujeito ao noivo. Sempre vários papéis que nós fazemos.
Portanto, nós temos, por exemplo, quando queremos no Senhor Jesus Cristo, fazemos parte da sua igreja, somos parte do corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo, devemos ao noivo temor e sujeição, é isso que a igreja deve fazer em relação ao noivo, sujeição. Nós somos todos, que são crentes, filhos de Deus, filhos do Pai, da mesma maneira que aqui somos noivas do Filho, somos filhas do Pai, o homem também é filho do Pai, ao Pai ele deve obediência e honra, e depois ao mesmo tempo somos servos. Na Bíblia nós somos chamados de servos, e somos servos do Senhor, e a qual nós devemos obedecer e temer. Então, todos nós, homens e mulheres, a verdade geral diz que somos noiva, diz que somos filhos, diz que somos servos, independente da nossa classe social. Eu posso ser um patrão de uma empresa, mas eu sou servo de Deus. Não perco essa identidade. Eu posso ser um homem, como eu estava a dizer, e sou noiva. Eu posso ser pai ou mãe e sou filho, neste caso também. Percebem? Então, esta é as bases gerais de todos. Todos nós temos essa base. E se nós percebemos isso, que como queremos, estamos todos no mesmo nível, depois já é mais fácil passar para a verdade específica. Mas esta é a base. Esta é a base que nós devemos ter. Sujeição soberana sempre a Deus. Verdade específica. A verdade específica é os deveres e os privilégios que nós temos nos relacionamentos, quer seja casamento, quer seja na família, quer seja no trabalho. Aí já há coisas específicas. É como se fosse uma carta pessoal que Deus dá, já não é geral. Não é uma coisa para todos. Cada um tem o seu papel e cada um deve o desempenhar. E é sempre muito interessante que, quer nesta passagem, quer na passagem de Tito, quer na passagem de 1 Pedro, que nós vamos ler mais daqui a um bocado, quando fala da sujeição, é sujeição aos seus próprios maridos. É sempre não é a todos. Se vocês lerem aqui no versículo 22 de Efésios, sujeitai-vos aos vossos maridos. É sempre pessoal, é sempre um círculo íntimo, não é toda a gente. Toda a gente é o que diz o 21, sujeitar-vos uns aos outros. Mas quando ele está a falar ordens específicas, qual é o papel da pessoa, é só para aquele círculo. Então, a mulher deve ser sujeita ao seu marido, os filhos devem ser sujeitos aos seus pais, não é a todos os adultos, é aos seus pais. O empregado deve ser sujeito ao seu patrão, percebem? É específico, não é assim uma coisa ambígua que deixe a várias interpretações. E isto é muito interessante. É como se nós imaginássemos uma orquestra. Estão a ver uma orquestra enorme com montes de instrumentos e um coro, um grupo coral, enfim, um concerto de Natal. Um grande grupo coral por trás, uma grande orquestra à frente, cada um com as suas funções. A verdade geral é o quê? É o tom. A verdade geral é o quê? É a pauta. A verdade geral é a letra e é a música que se vai cantar. Não é opcional. É igual para todos. Imagina se o coro começava a cantar uma coisa e os instrumentos a tocarem outra. Não ia ser bonito. Aquilo é igual para todos. Todos têm que saber que aquela é a música que se vai cantar, aquele é o tom, aqueles são os acordes, aquela é a melodia que se vai cantar. Certo? Quando passamos para a verdade específica, é quando é que cada instrumento entra, quando é que cada voz entra. Se eu sou violinista, quando me dão a minha pauta, eu entro naquela segunda parte, depois entro ali, a minha pauta é igual à dos outros. Mas eu sei que quando é que eu tenho que entrar, porque é específico para mim. A mesma coisa que quem está a cantar, sabe quando é que tem que cantar. E todos estão a ser dirigidos pelo maestro, que dá as ordens. Quem é o nosso maestro? É Deus. Ele dá-nos ordens. Mulheres, vocês sujeitem-se. Maridos, vocês liderem. Mas dá ordens porquê? Porque não gosta das mulheres? Não. É porque é a única maneira das coisas conduzirem bem. Se não é uma anarquia, cada um faz como quer e como lhe bem apetece. E diga-se de passagem, mas que anarquia já o mundo está a viver e está melhor? Obviamente que não. Se não foi para isso que Deus os formatou, obviamente que eles não podem estar melhores. Então, esta é as coisas gerais da orquestra, isto é o que cada um toca, o que cada um participa naquela partitura, naquela peça de música. É as coisas específicas que cada um tem para nós. No caso de nós mulheres, é sujeição ao marido, se aquelas que são casadas, ou aquelas que vão casar brevemente. No caso daquelas que são solteiras, é a obediência aos pais, isso é a vontade específica que Deus tem. Aquelas de nós que trabalham, ou mesmo aquelas que estudam,
Porque quando vocês escrevem formulários na escola, qual é a vossa profissão? Estudante, é o vosso trabalho, é isso que vocês fazem. Ah, mas eu não recebo. Recebes, mas também não recebes, mas também não pagas. E vais receber no futuro. O vosso trabalho hoje é serem estudantes. Qual é o papel da mulher quando é estudante ou quando é trabalhadora? Sujeição às autoridades. Ai de vocês, meninas, que eu alguma vez ouça que um professor a queixar-se que vocês são respondonas ou que vocês são mal educadas. Até pode ser o professor mais parvo da face da terra. E há professores parvos. E professores que não cismam connosco e enviam connosco. Mas sujeição. A menos que nos estejam a pedir para fazer uma coisa errada, obviamente. Mas a sujeição à autoridade, neste caso, são os seus professores, neste caso, aos patrões, quando eles estão a dirigir as coisas, a menos, obviamente, sempre tudo sublinhado, que alguém nos esteja a pedir para fazer alguma coisa, não é que nós não queiramos fazer ou que nós não gostemos de fazer, alguma coisa que seja pecado. Pecado, sai logo essa submissão e vem a submissão a Deus. Eu sou sujeita primeiro a Deus antes de ser a ti. E é isso que um trabalhador pode dizer a um patrão, é isso que um aluno pode dizer a um professor, é isso que um filho pode dizer a um pai, é isso que uma esposa pode dizer ao marido. Eu amo-te e eu quero sempre seguir a tua liderança, mas neste momento tu estás a errar, tu estás a pecar e eu não posso ir contigo fazer isso. Percebem? Sujeição a Deus primeiro. Mas essas são exceções muito raras, nós gostamos muito de agarrar-nos nelas. Regra geral, eu penso que, pelo menos a mim, nunca ninguém me pediu para fazer nada de errado. Se calhar vocês também não. Então não estejamos já a agarrar-nos à exceção, mas agarremos-nos à regra que Deus nos dá. Então, é esta a verdade específica que Deus tem para cada um de nós. E depois aqui, na verdade, ajustável. Porquê que é verdade ajustável? Porque estas instruções específicas que Deus nos deu mudam ao longo do nosso crescimento, mudam ao longo da vida. Por exemplo, uma criança pequenina deve uma obediência aos pais diferente do que eu, por exemplo, hoje adulta. Correto? Hoje a Bíblia diz-me que eu devo honrar os meus pais. Quando é pequeno, eu devo obedecer aos meus pais. Há ali uma mudança de função, de papel, que é ajustável conforme vai andando. Por exemplo, se alguém se reforma, essa pessoa deixa de ter qualquer sujeição à autoridade patronal, já não tem patrão, supostamente. Quando alguém fica viúvo, essa pessoa deixa de ter qualquer sujeição ou responsabilidades conjugais, ela já não tem cônjuge, mudou. Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe ficam com demência e que já não estão capazes, e o filho ou a filha vai cuidar deles, aquela sujeição que antes havia deixa de existir porque aquela pessoa não está capaz e passa a haver uma liderança. E a pessoa, o filho, é que passa a liderar e dirigir as operações porque aquele pai ou aquela mãe não estão capazes, infelizmente, devido a um problema. Percebem? São pequenos ajustes que têm que haver ao longo da vida, porém aquele filho deve sempre honra àquele pai. E deve sempre tudo fazer para o bem-estar dele, daquele pai, daquela mãe. Não quer humilhar, obviamente, porque nunca a Bíblia sublinha que a liderança deve humilhar ou deve pisar. Nunca deve, agora não sabes nada, agora não consegues nada, nunca se deve fazer esse tipo de coisas, obviamente. É cuidar da melhor maneira possível, honrar a melhor maneira possível aquele pai, aquela mãe, mas quem vai estar na liderança agora é o filho que trata das questões financeiras, é o filho que trata das questões do médico, é o filho que trata de ir buscar medicamentos, percebem? Mas houve uma mudança, aquela sujeição que o filho tinha ao pai, de repente é o filho agora. São exceções da regra e são ajustes que acontecem ao longo do tempo, mas que não invalidam nada disto. Nem a verdade geral, nem a verdade específica. Ela aqui só foi rodada um bocadinho, ajustada um bocadinho, mas mantém-se na mesma. Está a perceber isto? Isto é a base da sujeição. Se vocês não perceberem isto, vocês não vão perceber como Deus fez esta peça maravilhosa de orquestra, em que todos têm uma parte a cumprir e que se todos o fizerem, sai uma melodia que exalta os céus. Só assim, todos afinados e todos no tempo certo, da maneira certa, é que as coisas correm bem. Então, irmãs, vamos aprender todas juntas o que é que não é submissão. E faz bem que nós sabemos o que é que não é, é para depois, quando sabemos o que é, faz mais sentido. E agora vamos todas abrir as nossas Bíblias na primeira carta a Pedro, ou melhor, na primeira carta de Pedro, esta não foi ninguém que escreveu a Pedro, foi ele que escreveu aos outros, e é o capítulo 3. Também é uma passagem que nós já lemos muitas vezes aqui
mulheres, mas nunca é demais. Tá? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, deixa-me só ver aqui também esta versão. Temos aqui outra vez Pedro a frisar aquilo que também Paulo fala da sujeição das mulheres. É sempre isto, é sempre essa a postura da mulher no casamento. Nunca há segundas opções ou segundos planos. Queria que vocês lessem comigo esta versão do versículo 1 e do versículo 2. Então vocês ouvem, se quiserem ler da vossa Bíblia, mas ouvem esta versão também. Semelhantemente é a minha versão. Da mesma maneira, cada uma de vós, esposas, sede submissas a vossos próprios maridos, lá está, não é o marido dos outros, nem a todos os homens, é aos vossos próprios maridos, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento da sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. A nossa versão diz, sejam ganhos sem palavra. Esta diz, sejam convertidos sem admoestações. O que é sem palavra ou sem admoestações? É aquele nhanhanhã, porque isto, nhanhanhã. Isso não vai longe. E aqui eu gosto muito deste versículo porque dá mesmo a noção de que ele é um descrente para o converter. É assim que uma mulher salva o seu marido. É assim que ela conquista o seu marido. É sem andar com admoestações, sem andar sempre atrás. É com o seu bom porte, é com o seu bom exemplo, é com a sua maneira honesta e respeitosa. É assim que nós temos força no nosso testemunho. Esta passagem depois continua, como vocês bem veem, depois vem aquela célebre versículos que nós já lemos muitas vezes, que o efeito dela não esteja no exterior, mas no interior. Explicar aqui que o interior é nesse espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de Deus. Gosto muito da maneira como está aqui escrito nesta versão, que é King James, o versículo 3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os efeitos exteriores, como as tranças de cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordado, que é de grande valor na presença de Deus. É esta a beleza que nós devemos procurar e ela não se vende em boiões, ela não se vende em tratamentos. Ela só se vende ou só se alcança através da Bíblia e da presença do Senhor. Então, estamos aqui com o quadro da mulher de sujeição, como é que ela se deve sujeitar, e depois vem aqui um versículo, que é o versículo 5, que diz: porque assim se tornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. O segredo para nós sermos as mulheres que Deus quer que sejamos, irmãs, é isto. As mulheres que esperam em Deus. Sublinhar isso, não é? As mulheres que esperam em Deus. As mulheres que confiam em Deus. Não são mulheres que esperam e confiam no marido, nem são mulheres que esperam e confiam em arranjar um marido para aí depois terem estabilidade. São mulheres que esperam em Deus, confiam em Deus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Onde a gente põe a nossa confiança, se é numa pessoa, essa pessoa inevitavelmente vai falhar, vai nos desiludir. Se é em Deus, não. Espera em Deus e espera nas suas promessas. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz com que depois a mulher de Provérbios 31, que é aquele protótipo feminino, perfeito mais para o meu gosto, porque eu não sou assim tão como ela, mas para lá persigo, diz assim no versículo, vocês não vão ler, eu vou-vos ler porque é uma versão diferente. Provérbios 31, 25 diz assim, que esta mulher reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ela ri-se do futuro. Quando toda a gente, a crise, isso aqui, o
futuro para mim faz um sorriso, porque eu espero em Deus, a minha confiança está em Deus, a minha rocha é Deus. Isto não vai ser balada nunca. O futuro não me assusta. O futuro, daqui a bocado vem aquele exame que eu tenho que fazer, daqui a bocado vem aquela questão financeira que eu tenho que resolver. O futuro é aquele ponto de interrogação que ainda não está esclarecido. Eu sorrio, porque eu não estou, mas Deus já está lá no futuro. Eu gosto tanto de pensar nisso. Deus, tu já estás amanhã. Eu ainda estou no hoje. Eu vou estar sempre no hoje. É uma chatice, nunca chego ao amanhã. Quando chego ao amanhã já é hoje. Mas Deus está no amanhã. Então Deus, que tu estás em amanhã, cuida desse dia. É o que eu posso fazer. Minha esperança, a minha confiança está em ti. Agora, não vou moer a cabecinha, não vou me desgastar. Tu já estás lá, olha, e tu já estás lá, já é bom. Porque assim eu depois apanho-te lá. Não vamos nos preocupar. Esperamos, confiamos em Deus. E depois, este tipo de mulheres que esperam e confiam em Deus ganham uma ousadia, uma coragem tremenda, porque é o que depois aqui o versículo 6 diz. Como Sara obedecia a Abraão, nós já vamos falar deste exemplo que Pedro foi buscar, chamando o Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Ou outras versões dizem, eu não sei se tenho aqui, mas acho que eu não tenho. Não. Delas sois filhas, praticar tudo bem, sem qualquer espécie de receio. Receio? Medo? De quê? De quem? Estas mulheres que esperavam em Deus não têm medo nem receio de nada. A confiança que elas têm é nas promessas do Deus eterno. De um Deus que não falha, nunca falhou, nem vai falhar. Então vou ter medo do quê? Então estas mulheres, apesar de tão femininas que são, porque têm aquele espírito manso e quieto, que nós às vezes achamos que é ser fraco, que é ser, não é. Por dentro são aquela suavidade. Por fora, riem-se do futuro, esperam em Deus e têm uma confiança que não têm medo de nada e de ninguém. É este tipo de mulheres que nós devemos ser, irmãs. Que têm uma confiança no Deus delas. Por isso é que a teologia é tão importante, por isso é que é tão bom nós sabermos a Bíblia, por isso é que é tão bom percebermos quem é o nosso Deus. Quanto mais nós dele aprendemos, mais impressionadas ficamos, mais força e ânimo temos para nele esperar, para nele confiar. Então o segredo é esperar em Deus, depois é descansar nele, confiar nele, termos a ansiedade sob controle. Não, isto está sob controle das promessas de Deus. O medo que eu posso ter, seja do que for, está sob controle. Tenho medo de perder aquela pessoa, tenho medo de perder aquele emprego, tenho medo de que aconteça aquilo, tenho medo de estar doente, tenho medo... Não. Eu deixo tudo na presença do Senhor, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. E depois então isto vai produzir aquela paz, aquela tranquilidade que Pedro fala aqui, que é o espírito manso e quieto diante de Deus, que é precioso, Deus gosta por demais. É o traço que Deus mais gosta de ver nas mulheres. É aquilo que Deus diz, isto é que é uma mulher. E isto é que é uma mulher. Aquilo que os homens acham que é as curvas que fazem de uma mulher, Deus olha para o espírito manso e quer dizer, isto é que é uma mulher. Foi para isto que eu criei a mulher. Isto é o exemplo da beleza feminina. Então é esperar, depois então ter uma confiança inabalável nele, que vence medos, que vence ansiedades, que vence fantasmas que às vezes temos na cabeça, e depois vem este espírito manso e quieto, que faz toda a diferença. Eu não conheço um homem que se importasse de ter uma esposa mansa e quieta. Não é uma esposa que fosse tapete dele, nem é uma esposa que não tem vontade própria, até como nós vamos ver a seguir. Uma esposa mansa e quieta. Mansidão é força sob controle. Nós falámos isso no mês passado. Eu tenho força, mas ela está sob controle. Ela é usada para o bem e não é usada para o mal. E essa quietude de coração é aquela voz doce que quando ele vem do trabalho desesperado e foi um dia que tudo lhe aconteceu mal, calma, bem, olha, agora já passou, agora estás em casa. Pronto, estamos aqui os dois, vamos conversar, vamos orar. O Senhor vai cuidar. É essa voz, não é aquela voz, o quê? Ele disse isto, ele fez aquilo, tu fizeste. Essa é a rixosa, essa não é a mulher feminina que Deus quer, de certeza. Pronto. E nós já vamos ver porque é que Pedro foi buscar a Sara. Eu não ia buscar a Sara, se fosse a Pedro quando estava a escrever a carta, ia buscar outra mulher, mas ele foi buscar a Sara e a gente já vai perceber porquê. Vamos entender o que é que não é submissão. Eu confesso que quando eu estava a estudar isto, até eu fiquei, mas sério,
Pois é, pois é. Há coisas que nós achamos que submissão é aquela coisinha e não é submissão. E vai ser baseada nesta passagem de Pedro que nós vamos perceber que é que não é submissão. Para aquelas de vocês que estejam aí a escrever, submissão não é concordar com tudo o que o marido diz. E agora vocês já estão a esfregar. Yes! Estou a gostar disto! Xanda, continua a falar, estás a falar bem. Não é responder ao marido também, calma. Submissão não é concordar com tudo o que o marido diz. Ora, isso é óbvio e evidente logo aqui no primeiro versículo. Porque no primeiro versículo de Pedro, da primeira carta de Pedro 3, ele está a falar de uma mulher que é crente e do marido que é descrente. Não é? Não há dúvidas aqui. A nossa versão não fala assim tão bem, mas esta versão aqui até mostra bem se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações. Estamos a falar de uma mulher crente e de um marido descrente. Estamos a falar de uma mulher que não concorda com o marido. Estamos a falar de um casal que no assunto mais importante do mundo, que é Deus, discordam. Ela, pela cabecinha dela, percebeu o Evangelho e ele não percebeu, ele não aceitou. Então, uma mulher não tem que concordar com tudo o que o marido pensa ou o que o marido diz. Não quer dizer com isso que deve ser desobediente, já vamos ver isso, mas a questão é, não tem que concordar. Se ele diz isto é verde e eu estou a ver que aquilo é amarelo, pois é verde. Não tenho que concordar, eu tenho uma cabecinha, tenho um cérebro, faz parte de cada corpo um cérebro. Não há corpos aí sem cérebro, nem há cérebros sem corpos. E os que há estão enterrados. Mas eu tenho uma cabecinha e eu não tenho que seguir tudo o que ele diz. Ou pensar da mesma maneira que ele pensa. Eu ouvi mulheres falarem, mulheres que até na igreja, mulheres pronto, que eu conheço, que o meu marido diz que é assim, eu digo também que é assim, que é para me dar bem com ele, que é para, pronto, só assim é que eu me dou bem com ele, se eu for a teimar, não estamos lá. Também tem que haver sabedoria, não é? Há situações em que se calhar nós temos que Eu também esclarecer. digo que é, pronto, é ter razão. E há outras situações em que diz, pronto, está bem, vá. Mas a questão é que eu não tenho que concordar, no meu interior eu não tenho que dizer sim, é verdade. Sim, é verdade. E esta mulher, naquilo que era mais importante, que é o destino da alma dela em relação ao marido dela, não foi atrás dele. Ela seguiu aquilo que ela tinha percebido, ela aceitou o Evangelho, porque era a coisa mais importante da vida. E agora ela quer que o marido venha para aqui também. E Pedro está a dizer como é que se faz. Como é que se faz isso? Segunda coisa que a submissão não é. Submissão não significa abandonar o cérebro ou a vontade no dia do casamento. Aquela que bom para ti, é? Portanto, não desligam aqui isto assim, querido, não viram robôs. O marido diz uma coisa e têm que o fazer, não é? Porque tem que se pensar por elas próprias. Este marido e esta mulher ouviram os dois a palavra de Deus. Por isso é que Pedro depois diz aqui, seja contra a palavra. Ele não ouviu a palavra. Na nossa versão diz que não obedecem à palavra. Os dois ouviram o Evangelho, ela seguiu a mente dela porque ela tornou-se claro e evidente o Evangelho da Salvação por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu a mesma palavra e ele não aceitou. Mas ela não deixou de puxar e seguir a cabecinha dela. Aliás, era a pessoa mais burra da face da terra se eu fizesse. Eu estar a perceber aquilo que vai salvar a minha alma e porque eu tenho medo ou porque não, tenho que confiar em Deus e Deus vai me ajudar a ganhar o meu marido. Exatamente. E eu não estou com isto a abrir aqui parênteses de meninas a namorarem com descrentes. Estamos a falar de mulheres que já estavam casadas quando ouviram o Evangelho e que querem hoje que os seus maridos salvem. Não estou a falar de meninas que, podendo não dar esse passo terrível, que limitem e falem com qualquer mulher casada com um descrente, e vocês vão ver a vida dura que é, e o risco que é, e o medo que é, e a educação dos filhos como é difícil. Eu não estou a abrir aqui parênteses para isso, meninas. A Bíblia não aprova isso, a Bíblia não aconselha isso, não vai cair a raio nenhum do céu em cima de vocês se o fizerem, mas depois vocês vão colher as consequências. Nós estamos a falar de alguém que já estava no casamento e que agora quer converter e evangelizar o seu marido. É este o retrato de 1 de Pedro. Então, casamento não significa abandonar o cérebro ou a vontade própria no dia do casamento. Terceira coisa que a submissão
não quer dizer evitar qualquer tentativa de mudar o marido. Nós temos essa tendência terrível de querer mudar toda a gente. Porque achamos que a gente estava no jeitinho que eles ficavam mesmo bons. Era no marido, era nos filhos, era no sogra, era nos vizinhos, era na amiga. Já pensaste fazer, não sei. Porque achamos sempre que a nossa opinião é assim muito valiosa. Não está totalmente errado isto em relação ao marido. Até porque o que Pedro está a aconselhar é como é que ela consegue mudar o marido. Agora, não é como nós costumamos fazer. E vocês estavam todas contentezinhas quando eu disse no início. Não tens que concordar com o marido. Tem que ser sem admoestações ou sem palavra. Pedro está a aconselhar esta mulher exatamente a mudar o seu marido. Ele está de perdido para salvo. Como é que ela vai fazer isso? Todos os dias, dá-lhe uma grande esfrega à noite, até ele se converter, mulher. Ai, gente, vai ser fácil. Não, é sem palavras, sem admoestações. Tu lês a Bíblia, tu oras no teu íntimo. Se ele te deixar e não houver posições, vais à igreja. Se ele quiser vir contigo, ele vai à igreja também. Se quiseres, podes trazer pessoas crentes lá para um lanchezinho, sempre com equilíbrio. Não é? Vamos encurralá-lo num canto, nós somos vários e não tem para onde fugir. Não é assim que o vão ganhar. Assim ele vai ganhar aversão. Um animal, quando é encurralado, o que é que ele faz? Ataca. Não é? Portanto, é sem palavras, é sem... é com bom porte, é com honestidade. É ele ver que não se mente a ninguém, que aquela mulher não mente a ninguém. É ver que ela não é de fofoquices, nem andar ali a falar da vida do outro e não sei o quê. É ver que ela é um exemplo em casa, no papel de dona de casa, no papel de esposa, no papel de mãe. É ver que ela é um exemplo para ele, mesmo quando ela não concorda. Se essa é a tua opinião, mas eu lamento, eu não concordo contigo. Mas com um espírito manso e com um espírito quieto. Não é rixosa, não é problemática, não arranja problemas com as outras pessoas, não é conflituosa. É esta a mulher que vai ganhar o marido. E vocês, irmãs, que já têm há tantos anos casamentos assim, é a esperança. É o vosso bom porte que vai os ganhando. E Deus vai honrar esse desejo tão grande que vocês têm. Então, a estratégia para ganhar o marido é submissão. É isto que Pedro fala aqui. Não é da maneira que nós gostávamos mais, mas é a maneira que Deus sabe que é melhor. É a submissão. Quarta coisa que não é submissão. Submissão não significa pôr a vontade do marido à frente da vontade de Deus. Nós somos sempre, principalmente e acima de tudo, obedientes a Deus e depois é que somos sujeitas às outras todas as autoridades que há aqui na Terra, porque a única que nunca falha e nunca erra é Deus. Por o melhor marido que vocês possam ter caído na rifa, ele não é perfeito. Alô? Alguém já sabia disto? Ele não é perfeito, ele erra, ele falha, às vezes não toma as melhores decisões, às vezes não diz as melhores coisas, às vezes não age da melhor maneira. Mas Deus mesmo assim diz que nós devemos ser sujeitas aos maridos. Mas a nossa sujeição máxima é sempre a Deus, o que efetua pecados. Portanto, se alguma das autoridades na minha vida pede que eu pecar, eu sei que está errado, ou eu vou à oração e o Senhor mostra-me que não devo, eu não vou sujeitar essa autoridade com respeito. Não é bate a porta e vou-me embora, não é assim. Com respeito eu não vou me sujeitar e explico porquê, né? Obviamente. O interessante aqui é que Pedro foi buscar a personagem de Sara para exemplificar uma mulher submissa. E a Bíblia dele era igual à nossa. Eu não sei muito bem porque ele foi buscar Sara, porque a ideia que eu tenho de Sara é que ela começou-lhe a dar os stresses porque não vinha filho nenhum, e foi lá buscar a seda, e foi lá... Sara não me estava a parecer... Mas a gente pensa tão mal de Sara, não é? Às vezes... Deus, eu acho que Deus fez Pedro ir buscar Sara exatamente para mostrar como a gente tem que aprender muito. E Sara se calhar errou numa fase da vida dela, mas ela depois corrigiu trajetórias. Eu acho que é isso. O que nos dá a esperança a nós, por mais que tenhamos errado até agora, nós podemos regular o GPS para as coordenadas certas. É interessante que Pedro não foi buscar um exemplo em que eu acho que foi o exemplo em que Sara foi mais submissa, daquilo que a Bíblia fala sobre ela. Lembram-se daquela história quando Abraão foi para o Egito e pediu para ela dizer que era irmã? Ela era meia-irmã dele, portanto. Ele teve medo, um homem com medo, e que o matassem, porque ela era tão bonita. E ela já era uma mulher de idade. Sara devia ser um espanto de mulher. Eu acho que ela devia ter este espírito manso e quieto, depois que fez ela ainda ficar mais bonita.
ela era uma mulher já de idade, mas ela era muito bonita e com medo que lhe matassem a ele para ficar com ela, ele pediu que ela mentisse e que dissesse, ou pelo menos concordasse, que ela era irmã. A Bíblia não fala que ela mentiu, a Bíblia não fala que ela disse assim, eu sou irmã. Provavelmente surgiu alguma conversa como, ele diz que é teu irmão, não é? Pois. E era meio irmão. Portanto, eu não estou a ver da boca dela o pecar de dizer assim, sim, eu sou irmã dele. Porque isso seria errado aos olhos de Deus. Mas isso, quando ela concordou com Abraão, ela pôs em risco a vida dela, porque não só podiam-na tomar, como podiam a violar. E ela fez isso por amor ao marido dela. Ela sujeitou-se, porque ela de certeza que disse, mas Abraão, não há problema nenhum, ninguém vai fazer nada, Deus vai cuidar. Não, estes egípcios são malucos, eu sei lá o que eles... E ela concordou, sujeitou-se ao marido, pôs em risco a vida dela, porque ele estava a fazer isso para proteger a dele. E a vida dela? Os homens às vezes... e ela sujeitou-se a isso, e o Senhor é que salvaguardou ali as coisas, porque senão a coisa tinha dado errada, não é? Para mim, isso era o exemplo máximo de Sara. Se é para pôr Sara, é para pôr esse exemplo. Mas não é esse exemplo que Pedro põe. O exemplo que Pedro põe é o que está mais à frente, que diz aqui no versículo 6. Como Sara, dá o exemplo dela, obedecia a Abraão, chamando do Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo espanto nenhum. Esta passagem que eles estão a falar, chamando o Senhor, só há um registro, que é em Gênesis, capítulo 18 e versículo 12. Vocês depois podem ler. Que é aquele episódio em que os anjos vão falar com Abraão e anunciam que ela vai ficar grávida, que vai receber o filho da promessa. E ela sozinha, é que é tão interessante, ela estava sozinha na tenda, a falar sozinha, que às vezes a gente também fala sozinhas. E diz ela para ela própria, teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Estava ela a falar sozinha com os botões dela. Só que era tão natural para ela chamar a Abraão de Senhor, Senhor com letra pequena, atenção. Ou seja, havia já uma sujeição tão natural nela, que mesmo quando ninguém estava a ouvir, ela honrava-o. Isso é que é bonito. Por isso é que está aqui o exemplo de Sara. Porque não era preciso estar ninguém a ouvir, ou Abraão, dizendo, não, agora vou chamar Senhor porque ele está aqui. Não, ela estava sozinha. E aquilo era tão natural, aquilo era tão normal, que mostra o coração dela. Ela honrava o marido, mesmo quando ele não estava. E mesmo quando ninguém estava. Abraão era o seu Senhor. Ela seguia as diretrizes dele. E isso é bonito, isso é muito bonito. E por isso é que está aqui Sara. E por isso é que ela deve ser um exemplo onde nós seguimos. E eu penso que Pedro não escolheu outro exemplo porque ele ia estar a demonstrar uma falha grave de Abraão. E aqui não é essa a ideia. Então ele foi buscar, pela direção do Espírito, este exemplo que mostra Sara no seu melhor. Muito bem. Sexta coisa que submissão não é. Submissão não quer dizer que a esposa recebe a sua força espiritual unicamente do seu marido. É muito bom um marido que dirige, um marido que lidera, um marido que supra as necessidades da sua esposa e dos seus filhos, que os instrui na palavra. Amém? Deus instrui os maridos a isso. Mas no caso desta mulher, ela não tem isso. Porque o marido é descrente. Então se ela fosse estar à espera de que a força espiritual e o crescimento espiritual dela dependesse dele, nunca ia acontecer. E isso põe todas as mulheres com a responsabilidade, quer do marido crente, quer do marido descrente, de crescerem elas próprias, buscarem elas próprias, se alimentarem elas próprias. Eu tenho que ter um relacionamento individual, privado com Deus. Posso estar a depender à sombra da bananeira dos outros. E às vezes acontece nos idos. Alimento espiritual a gente só come aqui quando tem nestes bancos. E lá em casa? Serve-se refeições espirituais? Pode ser refeições espirituais em grupo, mas há privadas também. Isso é essencial. Tudo bem que nós queremos seguir a liderança deles e a instrução, e o marido é o sacerdote da casa. É importante, ele não se pode pôr à margem disso, quando já é crente. Mas mesmo quando ele é crente, eu, mulher, tenho que ter o meu relacionamento com Deus. Até porque exatamente ele lidera as coisas, nós vamos fazer isto. E nós vamos orar ao Senhor, é mesmo isto. Guia o coração do meu marido, molda ele, Senhor. Faz com que ele esteja sensível à tua vontade, Senhor. Percebem? Isso é o meu relacionamento com Deus. Eu não vou estar a orar com ele ao lado. Ó Senhor, muda o coração dele, Senhor. Ele está assim a olhar, tipo. Eu posso dizer em privado, mas eu, com ele ao lado não vou estar a orar por isso. Tem que haver essa sabedoria, mas tem que haver esse relacionamento com Deus, e o marido não
deve ser a única fonte só de alimento. Até porque Pedro o que está aqui a dizer é que esta mulher deve desenvolver e aprofundar as suas convicções e o seu caráter, não pelo marido, mas para o marido. É por ela ter essas convicções e esse caráter que ela vai ganhar. É isso que Pedro está a dizer. Então, nós, independentemente de qual seja a situação, somos casadas, não somos, casadas com descrentes ou crentes, casadas com homens espirituais ou homens mornos, que também se pode... Se nós queremos avivá-los, se nós queremos ajudá-los, se nós queremos estimulá-los, queremos fazê-los andar para a frente, é esta questão do meu caráter. Por ele, eu vou ser a melhor mulher por ele, para que ele também cresça. Percebem? Isto é uma responsabilidade e é assim que eles vão ser ganhos e, se já forem salvos, vão ser estimulados. Última coisa. Submissão não significa que a esposa deve agir por medo. Submissão nunca tem a ver com medo. É isso que fala aqui também, de não ter medo algum. É no versículo 6. Exatamente. Como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, da qual aos seus filhos faziam bem, não temendo espanto algum. Esta versão diz... Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, delas suas filhas, se praticares o bem sem qualquer espécie de receio. Submissão é sempre um ato livre e sem coação de ninguém, da mulher. A mulher nunca pode ser coagida pelo marido, protege-me de ser submisso. Nunca a Bíblia instrui o homem a fazer isso. Ele não tem autoridade para dizer isso. Deixe-me ser submissa. Nem pode cobrar isso. É sempre uma questão de liberdade, sem medo. Eu sou sujeita a ti porque eu quero. Até porque sujeição não se obriga. Eu até por fora posso estar e por dentro. É tipo aquela criança que a mãe manda sentar e ele senta-se. Eu por fora estou sentada, mas por dentro estou em pé. Rebeldia. A submissão não se faz ninguém submeter-se. A pessoa por fora pode estar aquilo e por dentro não. Mas Deus sabe, não é? Então sujeição é sempre um ato livre da mulher, espontâneo da mulher, com o cabecinha toda ela pensa, eu sou sujeita a ti. Mas nunca é por obrigação ou por medo. Isso põe de parte qualquer homem abusivo ou qualquer relacionamento extrapole a razão. Então, o que é submissão? Já percebemos o que é que não é e o que é. Submissão é isto. É o papel divino da esposa em honrar e afirmar a liderança do seu marido e ajudá-lo nessa missão de acordo com os seus dons. Nós até já tínhamos falado mais ou menos isto, que isto é uma definição do John Piper. É o papel que Deus deu à mulher. Não tem nada a ver com inferioridade nem com superioridade. Não é que os homens são superiores e as mulheres são inferiores. Não é. É uma questão de ordem. Deus sempre põe ordem. Deus sempre, quando dá autoridade a alguém, põe sujeição a essa ou a outra pessoa. Sempre, em todas as questões da vida, da Bíblia, se Deus dá autoridade a alguém, tem que haver alguém que seja sujeito a essa autoridade. Certo? Porque senão eram todos autoritários. E a autoridade é uma e a sujeição é normalmente de vários. Afirmar e honrar essa liderança do marido. Afirmar é dizer sim. Eu aceito que tu és o líder, eu aceito que tu és a cabeça aqui neste lar. Eu aceito, sim. Eu concordo. Deus fez uma boa escolha quando te pôs a ti na liderança. Eu não faria melhor. Isto é uma mulher sujeita. Isto é uma mulher a afirmar o seu marido. A honrá-lo. E depois ajudá-lo nessa difícil missão. Porque não é fácil. Pensem a responsabilidade. Se ele é crente e tem minimamente noção do que é que Deus pede dele, diz assim, Deus, tu pedes-me para eu liderar a minha mulher. Outra vida. Não é só a minha vida que eu estou a dirigir, é outra vida. Ou outras vidas, no caso dos filhos. É uma grande responsabilidade. Então, se ele tiver esse temor, ele precisa, no mínimo, da ajuda da esposa para fazê-lo, de acordo com os seus dons. Cada uma de nós tem dons, cada uma de nós tem capacidades, qualidades, que deve ajudar o seu marido. Por isso é que nós não podemos dizer, olha, a sujeição Cristina é assim, e todas vai ser igual assim. Não. A sujeição da Cristina é de uma maneira, a sujeição da irmã Almerinda é outra, a sujeição da irmã Francisca é outra, a sujeição da Andreia, da Maria da Luz, da Lúcia, da Wanda, da Sofia, é outra. A sujeição, se for correta e bíblica, é a mesma, mas a maneira como ela se revela tem a ver com os dons, com as capacidades de cada um. Se eu sou uma excelente cozinheira, eu vou fazer tudo para que o meu marido
não sejam nada comilão, mas que sintam um grande prazer em comer as minhas comidas. Se eu sei, oh Inês, tu já tens aí meia coisa, se eu sei que ele gosta de arroz de pato, Mas está bem feitinho, então. aquilo não digo todos os dias que não é enjoa, mas dizer, olha, Cris, sabes o que é que eu hoje fiz? Eu, arroz de pato, sim! Que é aquela comida logo que ele gosta. Eu vou fazer isso, se eu não sou tão boa nessa área, eu compenso com outra coisa que eu sei fazer melhor, ou que, percebem? É conforme os dons da pessoa, conforme as habilidades da pessoa. Se eu sei cantar lindamente, vou andar por acaso toda a cantar e ele vai pensar, é o roxinol que Deus me deu aqui em casa. Se eu não sei cantar assim tão bem, eu canto um bocadinho mais baixo. Na casa dos vizinhos e tal. Mas percebem, conforme os dons e as capacidades que Deus deu, se eu sei escrever bem, eu escrever um bilhetinho, eu escrever uma poesia, eu entregar-me a Ele como maneira de agradecimento, ou como estímulo, ou como ânimo. Percebem? Essas coisinhas assim que nós mulheres